Questão 1. Você vai utilizar um barbante com 120 centímetros de comprimento. A 10 centímetros de distância de uma das extremidades do barbante, colhe um pequeno pedaço de fita crepe, representando um nó, feito com uma corda. Repita esse procedimento colando um novo pedaço de fita crepe a cada 10 centímetros do barbante. No total, você deverá colar 11 pedaços de fita crepe. Aí, aqui na prática, tá? Quem não quiser fazer, vamos vir aqui para a teoria. Questão 2. Com seu barbante, represente o triângulo com lados medindo 3, 4 e 5, citado no texto. Represente esse triângulo no espaço a seguir, não se esquecendo dos nós. Então, aqui eu fiz um triângulo, tá? Então, reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nozinhos, ok? Então, nós vamos verificar o seguinte, nós não vamos contar os nós, nós vamos contar os espaços entre os nós, ok? Então, quais seriam as medidas aqui? Aqui eu tenho medida de 3 unidades, aqui eu tenho medida de 4 unidades e aqui 5 unidades. Nós temos aqui um triângulo retângulo com lados medindo 3, 4 e 5. E lá no item B, ele pergunta, qual é o perímetro desse triângulo? Então, o perímetro é o seu contorno, né? A soma de todos os lados. Então, o perímetro é 3 mais 4 mais 5. Ou seja, o perímetro é 12 unidades. Classifique esse triângulo quanto à medida de seus ângulos. Esse é um triângulo retângulo, porque aqui ele vai ter um ângulo reto. Então, vamos colocar aqui, triângulo retângulo. Usando o seu barbante, decida qual dos ângulos a seguir é reto. Registre seu raciocínio. Então, nós temos esses ângulos aqui formados para verificarmos qual dos dois é um ângulo reto. Então, qual que fecharia perfeitamente? Então, após verificação, vocês verão que o ângulo DEF mede 90 graus. Ó, só de eu colocar uma régua aqui, ó, já encaixou 90 graus perfeitamente, tá vendo? Já aqui, ó, aqui não encaixa a régua bonitinho. Então, qual que mede 90 graus? É esse ângulo aqui, ó, o ângulo DEF igual a 90 graus. Item E. Em sua opinião, como os esticadores de corda usavam a corda dividida pelos 11 nós? Então, eles utilizavam essa corda para construir ângulos retos nos terrenos, ok? Então, podem colocar aí. Os esticadores de corda usavam-no para marcar ângulos retos nos terrenos. Bom, a questão 3, ele quer que nós tenhamos todos os triângulos possíveis com medidas de perímetro 12, né? Lembrando que existe uma regra para a formação de triângulos. A soma de duas medidas tem que ser sempre maior do que a medida do terceiro lado, tá? Então, não são todos os triângulos que existem. Nós poderemos obter quantos triângulos? Então, eu posso obter um triângulo com lados medindo 4, 4 e 4, do qual eu tenho um perímetro 12. Eu posso construir um triângulo isósceles com lados medindo 5, 5 e 2. E eu posso construir o triângulo retângulo com lados medindo 3, 4 e 5. Somente esses três, tá, pessoal? Então, lembrando da regra, ó, 4 mais 4 é 8, maior do que 4. 5 mais 5 é 10, maior do que 2. 5 mais 2 é 7, maior do que 5. 5 mais 3 é 8, maior do que 4. 3 mais 4 é 7, maior do que 5. E 5 mais 4, 9, maior do que 3. A soma da medida de dois lados deve ser sempre maior do que a medida do terceiro lado. Então, quantos triângulos você construiu? Então, nós construímos 3 triângulos. É possível construir um triângulo com lados medindo 1, 2 e 9? Não, gente, não é possível. Porque 1 mais 2 é igual a 3. 3 é menor do que 9.
Lembrando que a soma de dois lados tem que ser sempre maior do que o terceiro lado, nunca menor e nem igual. Então, esse triângulo não é possível ser construído, pois a soma de dois dos seus lados não está sendo maior do que a medida do terceiro lado. Então, ó, 1 mais 2 é menor do que 9, isso não pode. Esse exercício 1, investigação a partir de um jogo, então nós estamos impossibilitados de resolvê-lo. Vamos para o próximo exercício. Questão 2. Observando os dados obtidos, então resumindo aqui, meus amores. O triângulo tem 3 lados e a soma de duas medidas tem que ser sempre maior do que a terceira medida. Então, essa página basicamente se resume a isso, tá? Então, as questões 2, 5 e 6 terão a mesma resposta, tá? Ou seja, a soma das medidas de dois lados do triângulo deve ser maior que a medida do terceiro lado. Questão 3 pode pular, né? Então, as questões 4. Com 3 segmentos de mesma medida, é sempre possível construir um triângulo? Sim. Como ele se chama? Triângulo equilátero. As questões 5 e 6 têm a mesma resposta da 2. E aí vem a questão 7. Usando régua e compasso, tente construir no caderno um triângulo com lados medindo 2, 3 e 5. O que você observa? Então, nós vamos observar que não será possível formar um triângulo, pois 2 mais 3 é igual a 5. A soma de duas medidas tem que ser maior do que a terceira medida, ela não pode ser menor e nem igual. Então, não será possível formar um triângulo. E na questão 8, novamente, a mesma resposta. Em qualquer triângulo, a soma das medidas de dois lados, quaisquer, é sempre maior do que a medida do terceiro lado. Questão 9. Então, aqui a gente vai colocar algebricamente aquela escolha. Então, aqui eu tenho um triângulo com lados medindo A, B e C. Então, como ficaria isso daqui na teoria? A mais B tem que ser maior do que C. Então, eu vou colocar aqui, ó, A mais B maior que C. B mais C maior do que A. B mais C maior do que A. E A mais C maior do que B. Teste 1. Uma tarefa de investigação geométrica partiu da construção de triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo deveria ser construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deveria ter o comprimento de exatamente 6 palitos, ou seja, perímetro 17, eu já tenho 6 palitos, então sobram 11. Então, não vamos esquecer disso. Sobram 11 palitos, ok? A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é? Então, nós já temos aqui um lado com medidinha 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A soma dos outros dois lados tem que dar 11. Por quê? 11 com 6, 17 palitos. Então, a gente vai ver quantos triângulos são possíveis fazer aqui, tá? Então, com mais 11 palitinhos, eu posso fazer um triângulo com lados medindo 1, 10 e 6? 1 mais 10 dá 11, que é maior do que 6. 1 mais 6 é 7. 7 é menor do que 10. Então, esse triângulo não pode. Então, vamos para outras alternativas. Já anotei aqui no cantinho, 1 e 10 não pode. Agora, eu vou pensar no 2 e 9. 6 mais 2 dá 8. 8 é menor do que 9. Então, 2 e 9 também não pode. Então, vou pensar em outras medidas agora. 3 e 8.
3 mais 6 dá 9, 9 é maior do que 8, bateu. 8 mais 3 dá 11, que é maior do que 6, bateu. E 6 mais 8 dá 14, que é maior do que 3. Opa, 3 e 8 pode. Vamos pensar agora em outras medidas que dê 11. 4 e 7. 6 mais 4 é 10, maior do que 7. 7 mais 6 dá 13, que é maior do que 4. E 7 mais 4 é 11, que é maior do que 6. Então, 4 e 7 também pode. E a última opção que eu teria seria 5 e 6. 5 mais 6 dá 11, que é maior do que 6. 6 mais 6 é 12, que é maior do que 5. 5 e 6 pode também. Então, nós temos aqui 3 opções. Então, é a alternativa A. Questão 2. Um professor, ao fazer uma atividade de origami, pede para que eles dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, de modo que M e N sejam pontos médios, respectivamente, de AB e AC. Então, aqui está o AC, o N é ponto médio, aqui está o AB e o M é ponto médio. O ponto D, pertencente ao lado BC, indica a nova posição do vértice A no triângulo ABC. Então, se pegar esse vértice, dobrar essa folhinha para cá, o A vai parar aqui, aqui vai ficar sem nada, né? E aqui vai ser a parte dobrada do papel. Se ABC é um triângulo qualquer, ABC, após a construção, são exemplos de triângulos isósceles. Então, seriam isósceles aqui os triângulos CND e o DMB, que seriam essa medida do triângulo que foi dobrado.